Boa noite, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui a dupla aqui, Bira e Faria, tá? Pessoal, eu voltei pro canal Deus, Pátria e Família, tá? Só para avisar aqui, tá? E fiz uma live hoje também. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção aí de vocês, tá? Estamos juntos aí mais uma vez, tá? Minha continência, meu amigo Bira aqui, para todos vocês aí, tá ok? Hoje eu tô de recruta hoje, tá? Estou com o boné aqui, ó. Tá escondendo o jogo, né? Bira, tá contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos aí a mais uma edição de Bira e Faria, né? Vamos trazer alguns assuntos agora da atualidade. Obrigado por comparecer no nosso canal aí. Lembrando que o Deus, Pátria e Família também vai receber uma cópia desse vídeo aqui, né? Então, tanto lá quanto no Bira Monteiro, vocês vão ter esse vídeo aqui, essa gravação. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você vai ver o vídeo. Não esquece de deixar aquele like legal, porque ajuda a gente. Se não conhece o canal ainda, tanto Deus, Pátria e Família quanto Bira Monteiro, se inscreve. Assim como tem outros canais muito bons também, como o canal do pastor Érico Custosa, né, o canal da nossa amiga Jociné Loyola e o canal do nosso amigo Alexander Santos. São bons canais aí que podem também trazer bastante conhecimento a respeito de opinião pública, que é o que nós discutimos aqui. Certo, Faria? Positivo. Vamos começar? Vamos lá. Bolsonaro sobre Lula. Quer ficar preso? Que fique. Vamos lá. Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente presidiário Lula tem o direito de não querer sair da prisão. Segundo o jornal Estado de São Paulo, em entrevista na porta do Palácio do Alvorada, Bolsonaro afirmou que não vai interferir nem tripudiar em cima dele. Aspas, é direito dele ficar preso lá. Quer ficar, fica. Não vou interferir, não vou tripudiar em cima dele. Foi julgado em segunda instância, terceira. O que o governo dele fez está patente. Esta noite assisti a uma entrevista de um dos delatores. Esqueci o nome dele, cabeça branca. Senhor Barusco? Ele fala em detalhes do que aconteceu no governo Lula. Não tem como várias pessoas inventarem a mesma história. O cara meteu a mão e entregou a amigos dele. Para quê? Projeto de poder. Não deu certo. Graças a Deus não deu certo. A gente está tentando fazer aqui o melhor para o Brasil. Fecho aspas. Aliás, só um parênteses aqui para analisar, em meio a passar para vocês as informações, pelas aspas aqui do Bolsonaro, na verdade ele disse, ele tem o direito de ficar dele, é direito dele ficar preso lá, quer ficar, fica. Não é. Não é. Só para deixar claro, não é. Quem quer ser preso também não pode ser preso se não tiver cometido um crime, sido julgado, condenado à prisão e tal, se não tiver passado por todos os trâmites legais. E o sujeito que está preso, mas tem de progredir de regime, de acordo com a lei, ele tem de ser despejado da prisão e será, mesmo que para isso tenha de ser usada a força para empurrá-lo para fora do portão. Então não é direito dele coisa nenhuma. É claro que o Bolsonaro tem aí o seu direito, esse sim, de não se meter nessa questão, etc. Mas só para deixar claro o que é lei no Brasil. Nessa terça, o presidente do TRF4, Vitor dos Santos Laus, disse que Lula desfruta de regalia por estar preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Laus afirmou também que os vizinhos da PF reclamam da desvalorização dos imóveis e que cabe ao Poder Judiciário e não a Lula as decisões sobre a progressão de regime de presos. Claro, disse, aspas, é uma situação absolutamente especial, até em função da condição do ex-presidente e porque ele responde a outros processos penais, se entendeu adequado que ele permanecesse nas dependências da Polícia Federal. Pode-se dizer que isso é uma regalia. Que isso... Eita, nós. Foi mal, gente. Eu li alguma coisa aqui na frente. Deixa eu voltar. Dizer que isso é uma regalia. Fecho aspas. A gente sempre mostrou aqui que era regalia no sentido de que ele tem privilégios que o cidadão comum não tem. Mas lá uma previsão que foi interpretada dessa forma, de que o ex-presidente da República tem de ficar numa sala do Estado-Maior, então ele tem lá comodidades que os presos em cela comum não têm. E então, eu vi agora há pouco, inclusive, a notícia, Augusto Nunes, de que a PF confirmou que o Lula tem tido bom comportamento carcerário.
né? Então eu chego à seguinte conclusão, que o Lula se comporta melhor dentro da cadeia do que fora. É verdade. E eu zelo para que ele fique lá, mas é claro que é de acordo com a lei do país. Então, se chegou a hora de progredir de regime, vai ter de progredir. Agora, eu espero que a justiça não demore para condená-lo no processo do sítio de Atibaia, em que já houve a condenação em primeira instância e que agora pode haver a qualquer momento a condenação em segunda instância. E eu quero isso, não é porque o Lula pensa diferente de coisa nenhuma, é porque é um bandido. É porque a gente analisou as provas do processo durante todo o andamento dele e viu que ele tinha cometido crime, quer dizer, recebido propina em forma de reformas no sítio de Atibaia, o qual ele frequentou mais de 111 vezes, né, segundo o monitoramento dos seguranças que andavam com ele. Então, reformas feitas por empreiteiras que eram favorecidas com contratos públicos que eram uma fortuna dentro da Petrobras durante o governo do Lula. Augusto. Bom, o Lula, eu fiz esse comentário, vou resumir o que eu comentei hoje cedo no Jornal da Manhã. O Lula não quer sair pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, ele não quer pagar a multa. Ele gosta muito de dinheiro, a multa é alta, né, e ele só pode sair se pagar. Ele foi condenado a isso, tem que pagar, não adianta, não vai tentar o calote. É que ele não tem mais os benfeitores, né, das empreiteiras, o dinheiro está um pouco menos, não está sobrando tanto dinheiro e ele gosta de guardar. Segundo, ele teria de trabalhar, ele detesta trabalhar. Ele não trabalha desde, repito, 1976, quando ele virou sindicalista profissional, sindicalista oportunista. Ele também mora numa cadeia hotel. Sempre foi assim. Quando ele fez a greve em 1980, ele morou no hotel cadeia do Tuma, Romeu Tuma. Lá ele podia ler jornal, receber pessoas. Agora ele tem mais regalias ainda. Ele despacha, ele dá entrevistas, ele recebe tudo quanto é tipo de visita, arrumou uma namorada, ou diz que arrumou, etc. Agora, se ele estivesse na papuda, eu queria ver essa bravata se repetir. E era o que precisava fazer com o Lula. Como não foi feito, e aí chegou a hora de sair, aí sim valeria uma boa condução coercitiva para depositá-lo nos braços da turma que faz a vigília lá e que passou um ano, aquele bando de gatos pingados, esse bando passou mais de um ano gritando Lula livre. Como agora a ordem é Lula preso, ele quer continuar preso, essa turma da vigília vai ficar feliz ou vai lamentar? Essa é uma boa, deveriam depositar no colo dessa turma. Ele não pode ficar lá gastando o nosso dinheiro, porque não é ele que decide quando fica, nem quando entra e quando fica. Ele fez um carnaval para não entrar, agora faz um carnaval para não sair. E mais, ele diz assim, eu só saio daqui com a inocência 100%. Como ele começou a pecar já no berçário, só se ele estiver esperando o dia do próprio nascimento para sair da cadeia, ou então ele acabou de inventar outro tipo de prisão perpétua. José Maria Trindade. Trata-se de uma decisão política, né? O Lula vê política em tudo, né? Populista, ele acha que pode dominar os subconscientes das pessoas, e isso não é verdade. O Lula, nem seus seguidores, ninguém domina esse processo. Trata-se de um segmento de lei, ou seja, ele está condenado juridicamente e não é politicamente. Se alguém quiser tirar ou colocar Lula na cadeia, tem que ser juridicamente dentro do processo legal que foi. Ele teve direito à defesa, está condenado em outro processo, não está preso por ele, porque não chegou na segunda instância. Eu defendo até a prisão em segunda instância, primeira instância. Eu defendo a prisão logo depois da prática do crime. E o juiz apenas confirmaria, né, e de forma rápida. Então, ele não domina esse processo. Existem alguns casos aí de pessoas que não quiseram progredir de regime e o juiz entendeu que realmente eles tinham razão. Caso, por exemplo, em que ele estava sendo ameaçado de morte, se saísse, poderia ser morto e aí o juiz entendeu que sim, mas o juiz entendeu. E nesse caso aí, o Augusto está certíssimo. Ele tem que pagar 4 milhões e 100 mil reais de multa
era 13 milhões e 100 mil. Mas aí o Supremo reduziu a multa, 4 milhões e 100 mil neste caso. E já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, casos anteriores em que réus, para progredir de regime, tentaram não pagar. O Supremo reuniu o plenário e disse, não, para a progressão de regime é necessário pagar a multa. Talvez esteja aí a dificuldade do Lula. Mas isso acaba levantando debates sobre ele, joga dúvidas e diz que o processo contra ele não foi legal, que ele não reconhece. Como não reconhece? Ele apresentou advogado. Se ele não reconhecesse o processo, ele diria, não, eu não vou apresentar advogado porque trata-se de um processo ilegal. Pronto. Aí ele seria representado por um advogado dativo, que o juiz iria determinar, um advogado público talvez, e pronto, né? Mas não, ele aceitou o jogo, ele aceitou o debate, fez o debate, né? E apelou, viu? Eu nunca vi tanta apelação e tanto recurso na justiça. Ele fez o Supremo funcionar por conta dele um bom tempo, e agora vem dizer que o processo não foi legal e que ele não reconhece. É uma tentativa de politizar uma prisão que é verdadeiramente jurídica. Não quer sair, não? Não paga a multa de 4 milhões e 100 mil. Vai continuar lá até a condenação segunda, que está pronta, está no gatilho aí. Claro, o Lula sabe muito bem que ele vai ser despejado da prisão quando der o tempo de cumprimento do regime fechado, que é 1/6 da pena na qual ele foi condenado, né? Então ele sabe muito bem disso. O discurso dele é retórica para eleitorado, é retórica para militante, é para ele mostrar que ele só saiu da cadeia porque foi chutado, porque na verdade o que ele quer é que o Poder Judiciário reconheça a inocência dele. E aí ele conta com os ministros que ele próprio colocou no Supremo Tribunal Federal e com os aliados que estão lá defendendo outros políticos para tentar reverter a questão da prisão após condenação em segunda instância ou encontrar filigranas processuais, como disse o ministro Luiz Fux, para anular condenações. Então ele conta com isso para depois posar daquele que foi preso político, condenado injustamente, que no fundo é inocente. Tudo isso que ele quer é explorar esse tipo de narrativa para voltar aí com um grande capital político, mesmo que seja para eleger outra pessoa a quem ele apontar o dedo. Mas a gente sabe que é tudo cinismo, então, do ex-presidente presidiário. Acabou, pode falar. Você não tem jeito de colocar aquela caricatura que eu te mandei, não, né? Já coloquei. Aí você me viu aí. Pessoal, a Lava Jato sabe que o Lula já cumpriu 1/6 da pena, ele tem que ser solto, né, no semiaberto. Só que tem um porém, né? Ele vai ter que trabalhar durante o dia, né? Coisa que ele nunca fez na vida dele, né? E os advogados, o Lula agora não quer que ele saia. Foi o que o Augusto falou, né? Quando ele foi preso, ele fez um escarcéu para não ir para a cadeia. Agora que ele está lá dentro, acho que ele gostou tanto que ele está fazendo um escarcéu para não sair de lá. Tá contigo, Vira. Pois é, agora eu tô colocando uma imagem aqui do Moro e não é o Dallagnol, é o outro aqui, gritando Lula livre e puxando ele para fora da cadeia e ele não quer. Eu não sei se é realmente só aos 9 milhões que ele tem que pagar, eu não sei se é o medo de sair, já pegar outra condenação e não ir para os 5 estrelas que ele tá, mas cara, se o Lula quer alguma coisa, faz o contrário do que ele quer, porque tem coisa envolvida aí, tem maracutaia, o bicho não dá ponto sem nó, então portanto acho que se resume nisso aí. É que nem a situação, vamos dizer assim, eu acho que essa parte pecuniária tem pegado muito, porque a partir do momento que ele entregar esses 9 milhões, vai dizer de onde é que saiu esses 9 milhões. Então, praticamente um meia-culpa, né? É praticamente um meia-culpa, entendeu? Porque se ele tem 9 milhões, porque ele disse que não tem nada, não tem casa, não tem nada no nome dele, ele vai dizer que a companheirada juntou o dinheiro, Faria? Você acha isso aí? Nossa Senhora, hein? Juntar 9 milhões, hein? Os companheiros juntaram 9 milhões, hein, Tira? Brincadeira, né? Dá pra comprar 2 casas lá do
do Leandro Costa, viu? Você não perde um tempinho, né? A casa dele custa 4 milhões e 80. Você não perde. Aí dá só pra mobiliar a casa. Ó, limpa o veneno que tá escorrendo do lado aqui, faz favor. Mas então, o caso do Lula, se 1 milhão de companheiros der R$9, tá feito. Entendeu? É só os companheiros. E é 100 e pouco mortadela. Tem que dar os R$9. Faz a rifa dos R$9. Atenção, você que é lulista, que tá aí no canal, tá aí passeando, olhando, vendo o que a gente tá falando. É de dar risada. É de dar risada. Não, virou palhaçada. Mas faz o seguinte, separa R$9 do teu salário mínimo, tá certo? E chama todo mundo do teu bairro para pagar a conta do Lula Livre. Porque agora tem preço o Lula Livre, não é isso aí, Fábio? É, pior que é, cara. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima, que essa aí já tá batida demais já. Vamos ver o que nós temos aqui. Esse no celular agora deu pra se desligar. Quer economizar bateria. Tá cheio de bateria. Ó, o preço que o Bolsonaro paga por bater de frente com o mecanismo. O governo Bolsonaro acabou de entrar no 10º mês. Há 10 meses não há um caso de corrupção no governo federal. Isso é inadmissível para o mecanismo corrupto que agoniza, mas segue vivo, reage e faz pressão em várias frentes, na tentativa desesperada de conter Bolsonaro e manter ativo o sistema que sempre comandou o Brasil. Enquanto os poderes legislativo e judiciário trabalham contra o Brasil, combatendo o poder executivo, este segue trabalhando pelo povo. O jornalista Guilherme Fiuza, destacando os avanços na área econômica, tuitou: 9 meses, 80 bilhões em privatizações, lei da liberdade econômica, previdência, devassa no INSS, acordo com União Europeia, abertura da aviação e do gás, menor taxa de juros da história, mais de 500 mil de novos empregos e etc. Finja que o que interessa é o avanço do seu país e sorria. Mas para a mídia em processo de desmame, muito mais importante é a fala do presidente ao pé do ouvido de um assessor, a Greta grunhindo, o churrasco de girafa na Amazônia e outras manchetes ridículas e tendenciosas. As raposas velhas da política, espumando de raiva, falam que o governo não tem projeto. Este é o problema. Antes só tinham projetos e promessas, agora tem ações. Porque o óbvio está na nossa frente. Todo mundo sabe do que o Brasil precisa e não é conversa fiada de corrupto em decadência, e sim trabalho. Como o próprio presidente fala, ele não entende de economia. Os mandatários que entendiam e quebraram o país estão na cadeia ou estocando vento. A sociedade brasileira está acompanhando o gigantesco complô formado para derrubar o presidente Jair Bolsonaro, que bateu de frente com as velhas práticas doentias que saquearam e frearam o Brasil por décadas. Uma das ações mais recentes é essa famigerada CPMI das fake news, composta quase na totalidade por esquerdistas, e tem como único objetivo derrubar o presidente. Como se não bastasse as ações assumidas da esquerda contra o governo, as máscaras vão caindo e aos poucos, gente desqualificada que só foi eleita porque vestiu a camisa de Bolsonaro e se aproveitou da histórica campanha que o levou ao poder, estão revelando quem realmente são e vão se juntando aos velhos caciques da esquerda contra o governo. Temos também que tomar muito cuidado com alguns ditos formadores de opinião, que por inocência ou má-fé estão erradamente cobrando pressão ao presidente Jair Bolsonaro para que ele interfira diretamente nas decisões do STF e do Congresso Nacional. Isso seria fatal e é tudo que a esquerda deseja. Obviamente, lá no fundo, o sonho da sociedade de bem é que o presidente derrube a porta com os pés e bote ordem no covil na marra. Mas, em respeito à Constituição vilã de 1988, Bolsonaro não fará isso. Pelo menos o tom será mais ameno até que as reformas essenciais para que o Brasil não quebre em definitivo sejam aprovadas. Uma delas é a previdenciária, que em ritmo de tartaruga tramita no Senado. O próprio presidente fez questão de compartilhar em seu Twitter a suposta independência dos poderes, apesar de ser o maior prejudicado pelas invasões e sabotagens constantes do Legislativo e do Judiciário no seu governo.
No Brasil, temos presidentes da República, do Supremo, da Câmara e do Senado, Constituição de 1988. São poderes independentes. Nas regras do regime em que vivemos, o Executivo, por exemplo, não tem como se isolar dos demais poderes, sob o risco de parar o Brasil. Teremos eleições gerais em 2022. Só queria fazer um comentário aí. Então, aí vocês viram que ele falou sobre a independência dos poderes, certo? Então a gente não encontra gente aí que fala assim, se eu fosse presidente da República eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Até uma medida provisória do presidente da República passa pelo Congresso Nacional, em 90 dias, se ela não for aprovada, ela perde validade. Se o Supremo Tribunal achar que a medida provisória que o presidente lançou foi ilegal, foi inconstitucional, ela é derrubada. Entendeu? Então, não é assim que funciona. O negócio, o povo entrou há pouco tempo, viu, Faria? Na jogada da política mesmo, essa de entender como é que funciona isso, como é que funciona essa parte, porque política não é partido político, né? Tudo na vida é política, conversar, convencer alguém, etc e tal. Mas aqui, quando a gente fala sobre opinião pública, ela precisa ter uma certa qualidade, a pessoa precisa entender o que é a diferença de um poder para outro, o que eles podem, quem pode ratificar o quê, quem faz o quê e quem aprova o quê. E não é achar que o presidente da República vai sentar lá na cadeira de presidente e vai resolver tudo de uma hora para outra. Confere, Faria? Confio. Lógico. É porque muita gente não entende, Billy, coloca a culpa no Bolsonaro. Acha que ele está sendo fraco, acha que ele está... Ele tem vitórias e derrotas como todo mundo tem, mas até aqui somou muito mais vitórias do que derrotas. Vamos continuar. Críticas infundadas podem levar o Brasil para as mãos exatamente daqueles que colocaram o país numa profunda crise ética, moral e econômica. Isso só comprova que o governo federal é dependente, principalmente do Congresso Nacional, que hoje é composto por uma maioria que não representa os anseios da sociedade brasileira. Daí a importância do voto de cada um de nós. Nunca esteve tão explícita a lista de canalhas que lutam contra o Brasil. Através das votações a favor da bandidagem e da derrubada dos vetos do presidente, se tornou muito fácil de identificar quem são os traidores da pátria na Câmara e no Senado. Nas próximas eleições, a população não pode mais errar. Votar em qualquer um desses canalhas que estão sabotando o Brasil é crime de lesa pátria. A jornalista Lúcia Switch adverte: a turma dos isentões deve abrir os olhos imediatamente. Os isentões que votaram no PSDB, agora aliado ao PT despudoradamente com Serras, Anastasias, Aécios, Gereissates e comparsas, votando para derrubar os vetos do presidente Bolsonaro à lei de abuso de autoridade, uniram-se ao coro dos que querem que o presidente provoque uma crise institucional e intervenha contra decisões do STF e do Legislativo. Mas cabe ao Senado fiscalizar ministros do STF. Quem mandou eleger esse Congresso? Até quando vão continuar a fingir não saber que o único candidato que poderia reconstruir o Brasil arrasado seria o 17? A única chance de, como Fênix, fazer o Brasil renascer das cinzas? Acabou o toma lá da cá instituído por FHC para comprar sua reeleição e que passou a ser o modo corrupto de governar na era PT, comprando votos e anulando o Legislativo. E aparelhando o STF, como estamos vendo, sem sombra de dúvidas, e todas as instituições, sem esquecer das universidades. Em 10 meses do novo governo, nenhuma denúncia de corrupção e o ministério de maior competência da história, sem indicações de partidos políticos. Alguém acha pouco? Temos o primeiro governo democrático no Brasil há décadas. Que tal, em vez de gritar "veta Bolsonaro", o que não adianta quase nada porque os parlamentares corruptos derrubam os vetos, não reeleger ninguém desses partidos? PSDB, DEM, MDB, PP, só para citar alguns. Além dos famigerados PT, PSOL, PDT, PSB, PCdoB, Rede, Solidariedade e seus comparsas. Está na hora do brasileiro falar a sério nas eleições que se aproximam e votar para fazer uma limpeza.
Acabou a era do salvador da pátria. Os salvadores da pátria somos cada um de nós, com nossos votos. O resto é para enganar os trouxas. E vamos tratar de apoiar nosso presidente Bolsonaro mais do que nunca. Se o establishment em peso é contra ele e o atacam sem tréguas, qual a maior prova de que ele é a pessoa certa, no cargo certo, no momento certo? Não se iluda, não teremos outra oportunidade. O presidente Jair Messias Bolsonaro é nossa única e última esperança. Falando em esperança, uma grande vitória do governo ocorreu ontem no Senado. Pressionados pela população que chegou a se manifestar aos milhões nas ruas de todo o Brasil de forma inédita no mundo pela reforma da Previdência, os senadores aprovaram o texto base em primeiro turno. O placar foi de 56 votos a favor do Brasil e 19 contra, e ficou acima dos 49 votos necessários para aprovação. A proposta que modifica as regras de aposentadoria no país ainda precisa ser novamente analisada na segunda etapa de votação, previamente marcada para o dia 10. No entanto, ainda não há data certa definida. Em discurso no plenário, o senador Major Olímpio lembrou que a proposta é polêmica, mas é o único caminho para o país buscar o equilíbrio. Toda reforma previdenciária, ela nunca vai ser agradável, uma questão fácil de se discutir. Não é um caminho, está se mostrando como o único caminho, numa tentativa de se buscar o equilíbrio. Não é uma panaceia que será solução para todos os males, que no dia seguinte nós temos soluções de toda ordem, mas é um marco, é uma sinalização que o país tem que dar, e se Deus quiser o Senado fará a sua parte de forma muito madura e ponderada. Todas as lideranças ponderaram circunstâncias que precisam ainda ser evoluídas, como concretude em matérias do Pacto Federativo, definição em relação a pleitos mais que legítimos dos mais lídimos representantes dos estados, defendendo seus estados, defendendo as suas regiões. Dizer para a população que enquanto se discutia pela manhã, em nenhum momento nenhum dos senhores senadores ponderou nada de caráter individual, e simplesmente exigindo para o seu estado, para a sua região, pelo Brasil. Então faço questão de deixar esse agradecimento. O governo Bolsonaro apresentou uma proposta ousada, mas necessária. A Câmara fez os seus aperfeiçoamentos. O Senado está fazendo de forma muito madura suas ponderações. Então temos muitas expectativas pela frente e vamos construir para o mais rápido possível ter uma votação em segundo turno e evoluirmos para a pauta tributária, para o Pacto Federativo, para tantas outras matérias que o Brasil quer, espera e merece ter. Pode falar, Faria. Eu acho que aí ficou bem claro, né, para todo mundo, né, gente, que a limpeza na política começa pelo voto. No ano que vem nós teremos eleições municipais. Então, vamos pensar direitinho em quem nós iremos votar. Não vamos votar porque o cara tem uma carinha bonitinha, não, tem uns olhos azuis, nada disso. Gente, vamos votar pela capacidade, vamos conhecer seus candidatos, porque a limpeza, concordo com o Major Olímpio aí, a limpeza começa no voto, nas urnas. Tá? Não se esqueçam disso o ano que vem aí nas próximas eleições e as eleições futuras também. Não esqueçam que a limpeza no governo, tá? Municipal, estadual, federal, começa pelo teu voto. Tá contigo, Vitor. Aí você pode falar assim: ah, mas eu votei no fulano de tal, depois ele fez isso, fez aquilo.
Pois é, eu tenho um ditado que sempre fala assim, ó. Se você me enganar uma vez, a culpa é sua. Mas se você me enganar 2 vezes, a culpa é minha. Então, se você vê que o candidato já fez besteira naquele mandato dele, se você já acompanhou, pelo menos, né? Você tem pelo menos que acompanhar. Você acompanha o senador, o deputado federal que você votou, você sabe o que ele está fazendo? Você sabe como é que ele foi nas votações? Não. Por quê? Porque você não vai procurar porque esse assunto é chato, mas esse assunto depende da sua vida. Porque é o pãozinho que você compra, é o gás que você paga, é o combustível que coloca no carro, certo? Então, se você continuar votando na pessoa errada, você vai estar se enganando, né? E enganando a todos. É aquele negócio. O cara não quer sair do buraco, mas também não quer ficar de pé, não quer tentar pegar uma escada para sair, não. Ele fica deitado no fundo do buraco e reclamando, meu Deus, tá úmido aqui, meu Deus, tá escuro, o que eu faço? Ué, levanta, fica de pé, entendeu? Faz alguma coisa, agora ficar parado não dá, né? E nós estamos no buraco e o nego ainda está tentando cavar. E o Bolsonaro está tentando colocar areia ali, para ver se sobe, a gente sai desse buraco e vem para a superfície, né? Mas sem a ajuda do povo e sem o cuidado com o seu dedo no gatilho, porque o gatilho é o dedo no gatilho que faz atirar a arma. A arma da democracia é o voto, certo? Vamos em frente? Vamos em frente. Antes de eu passar esse próximo aqui, eu tava com o Twitter aqui do PGR. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pro pessoal aí. Tá aqui, ó. Procurador-geral defende reabertura da investigação sobre o ataque a Bolsonaro. E eu tava aqui também com o hashtag que levantaram hoje, que era o hashtag do presidente alerta para o julgamento hoje do caso de Adélio. A chance de descobrir o mandante do crime. E o hashtag é quem mandou matar Bolsonaro. Esse é o hashtag que tá bombando aí na internet agora, tá certo, pessoal? Eu queria falar sobre isso. Agora eu vou colocar o áudio aí, tá? São 3 novidades sobre esse assunto hoje aqui em Brasília. A primeira é esta decisão, né, de investigação mesmo de quem pagou o advogado do Adélio. E isso aí traz um debate muito maior do que o caso em si, mas essa defesa intransigente da OAB e defesa corporativista dos seus filiados, né, dos advogados que têm filiação à OAB, que é a única maneira de exercer a profissão no Brasil. É uma casta, trata-se de um grupo que se fechou e pronto. E ninguém consegue derrubar isso, porque teve maioria, e tem maioria no Congresso Nacional, e aprovou o Estatuto da Ordem, que virou lei. Então, este é um assunto, a quebra do sigilo, né, para investigar esse caso. A segunda novidade foi a entrevista do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que disse claramente de que é preciso investigar a fundo o que aconteceu e se houve mesmo um trabalho de conspiração ou se outras pessoas participaram. E o Procurador-Geral da República decidiu que vai investigar e vai ali, pelo menos, colocar uma lupa nesse processo. E, por último, a outra novidade é que o presidente Jair Bolsonaro, em discurso agora à tarde, numa solenidade no Palácio do Planalto, de acolhimento dos imigrantes da Venezuela, né, ele dizendo o seguinte, de que é preciso investigar. Recentemente eu conversei com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, que me transmitiu ali fortes dúvidas sobre este caso. Não há dúvida de que o autor da facada foi mesmo Adélio Bispo. As dúvidas são no sentido de quem financiou e se existiam mesmo outras pessoas apoiando. O próprio presidente e o procurador-geral fala nisso também, de imagens que nós vimos aí através do WhatsApp, que dão ali uma sensação de que pessoas na multidão protegeram o Adélio e que pessoas ou passaram a faca para ele ou pessoas ajudaram. Então isso tem que ser investigado. Então são 3 notícias hoje.
Uma do Procurador-Geral, dizendo que é preciso investigar. Outra, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a partir de agora vai se esforçar para passar isso ali. E também a liminar, autorizando a investigação. Lembrando aqui, eu já falei aqui nos Pingos nos Is, de que são 3 inquéritos. O primeiro foi encerrado, já está concluído, o processo já foi transitado em julgado. Então, a autoria, Adélio Bispo, segundo a Justiça, foi o autor. Adélio Bispo é inimputável, ele tem delírio permanente e diz que se sair de lá, ele volta a tentar matar o presidente e o ex-presidente Michel Temer. Enfim, diz que é um predestinado e tal. E o presidente Jair Bolsonaro não apelou porque entendeu que essa condição de internado no manicômio é pior para o Adélio do que se ele fosse para a cadeia como tentativa de assassinato, porque aí ele saía em pouco tempo. Então, esse inquérito já está concluído. O outro é sobre se Adélio recebeu ou não ajuda de outras pessoas, financiamento e tal. E o terceiro inquérito, que ainda está em aberto, é o caso aí do advogado. Quem pagou o advogado do Adélio? Faria, eu coloquei uma figura aí do advogado do Adélio mandando um beijinho pro pessoal do Brasil que tá louco para saber quem tá pagando ele. No mesmo vídeo ele falou que tinham emissoras de TV pagando ele. Ele chegou a citar emissoras de TV. Aí... Oi? Eu cheguei a ver esse vídeo. Então, pois é, e aí tá ele com cara de pau, eu tava bem na frente, o Direita Minas que lançou esse vídeo. Aí a repórter falou assim, mas aí falou um beijo pra todo o Brasil. Agora eu tô devolvendo o beijinho pra ele, porque agora vai ter que, o bicho vai pegar, porque a PF vai ter autorização pra saber fazer devassa em quem tá pagando e quem financiou a tentativa de assassinato do presidente da República. Então, o Bolsonaro entrou um processo aí, Lira, já foi julgado hoje, eu não sei o resultado ainda. Tanto é que ele fez uma comparação, né? Augusto Janot, ele pensou em matar Gilmar Mendes, ele pensou isso há um bom tempo, né? E recolher o computador, recolher o celular dele, está sendo investigado. Agora, a OAB proibiu de investigar os computadores do Adélio e dos celulares do Adélio. O Bolsonaro vai falar isso aí na frente, numa outra live aí. Vamos em frente, então? Tá? Ó, esse assunto aqui é polêmico. São 3 novidades sobre esse assunto hoje aqui em Brasília. A primeira é esta decisão. Muito bem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, atendeu a um novo pedido de Flávio Bolsonaro para paralisar as investigações de que ele é alvo no Ministério Público do Rio de Janeiro por causa das movimentações suspeitas de Fabrício Queiroz. Numa reclamação enviada ao STF, o senador disse que continuou tramitando no Tribunal de Justiça 2 habeas corpus sobre o caso. Em agosto, após Dias Toffoli determinar a suspensão da investigação, o tribunal decidiu verificar se o caso do senador se enquadrava na decisão, uma vez que os dados do COAF que iniciaram a apuração eram de outra pessoa. A defesa de Flávio Bolsonaro apresentou uma nova ação ao STF no início de setembro, sorteada para Gilmar Mendes. O ministro não só atendeu ao pedido, como mandou o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, investigar o Ministério Público do Rio. Levou em conta um pedido do MPRJ, Ministério Público do Rio, ao COAF, de dezembro do ano passado, um pedido no qual se pedia demais, né? Mas ele levou em conta um pedido de informações adicionais, vamos colocar assim que é melhor, sobre depósitos para Flávio Bolsonaro sem a prévia quebra de sigilo bancário e fiscal. Flávio havia pedido a suspensão dos casos para cumprimento da decisão de Toffoli até julgamento definitivo pelo STF.
O julgamento do tema pelo tribunal está marcado para o dia 21 de novembro. Lembrando que Flávio Bolsonaro atualmente é senador. Esse caso envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz é do tempo que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Houve movimentações bancárias atípicas entre as contas dos assessores do então gabinete de Flávio Bolsonaro. Essas movimentações foram identificadas pelo COAF, e o Gilmar Mendes citou nessa decisão de suspensão da investigação um e-mail trocado entre o Ministério Público e o COAF, considerando que as informações repassadas pelo COAF se enquadraria em quebra de sigilo bancário, porque traria um maior detalhamento. Esse tipo de e-mail é comum entre Força Tarefa e o COAF. O Gilmar Mendes está mais uma vez pesando a mão para tentar ter razão pela força da sua decisão, mandando investigar o Ministério Público do Rio. Essa operação, que acabou resultando no desvendamento de tantas movimentações bancárias atípicas, foi a Operação Furna da Onça, que mirava outros deputados estaduais lá no Rio de Janeiro. E aí, quando se fez aquela checagem das movimentações nos gabinetes da Alerj, veio uma lista com 27 deputados estaduais cujos assessores movimentaram uma grande quantia de forma suspeita. Lembrando que quem encabeçava a lista era o atual presidente da Alerj, André Siciliano, do PT. Havia vários outros ali, inclusive ex-ministro do Lula, Carlos Mink, havia Eliomar Coelho, do PSOL, muita gente naquela lista sob suspeita de rachadinha. Aquele esquema em que se contrata funcionários desde que eles repassem uma parte do salário, que é dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, para o chefe do gabinete ou para o deputado ali servido pelo chefe de gabinete, vamos colocar assim. Então, o que eu comentei no Twitter hoje mais cedo, só para resumir a situação, é o seguinte: foram duas decisões contra apurações da Receita Federal que poderiam atingir Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Uma de Toffoli, no pedido do Flávio Bolsonaro, outra do Alexandre de Moraes, no inquérito ilegal de Toffoli. Então, repito, foram duas decisões contra apurações da Receita que poderiam atingir Toffoli e Gilmar. E foram duas decisões contra a investigação sobre Flávio Bolsonaro. Uma de Toffoli, outra de Gilmar Mendes, é dessa que a gente está tratando aqui agora. Então está 2-2, todos blindados. Quer dizer, está havendo aí agrados mútuos entre ministros do Supremo Tribunal Federal e Flávio Bolsonaro. E só um detalhe, Zé Maria Trindade, antes de passar a bola para você, é o seguinte, que o Jair Bolsonaro dizia no final do ano passado, o seguinte: de minha parte estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre este assunto, tenho sempre me colocado à disposição, e o que a gente mais quer é que isso seja esclarecido o mais rápido possível, sejam apuradas as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz ou de ninguém. Então essa foi a declaração do Jair Bolsonaro, mas não é o comportamento do Flávio Bolsonaro, que está fazendo pedido atrás de pedido para que a investigação seja suspensa. E não é isso que faz aquele que quer esclarecer as coisas o mais rápido possível, Zé Maria. Aí tem um endereço, né? É o Fabrício Queiroz, e não exatamente o senador Flávio Bolsonaro, segundo tudo indica, porque a grande movimentação estava exatamente no gabinete que era gerido economicamente ali pelo Fabrício, segundo todas as investigações. Felipe, então vamos recuar lá a julho, quando, durante o recesso do Judiciário, no sistema de plantão, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, de uma canetada, deu uma decisão além do que pedia, e isso é um dos motivos de nulidade de sentença, né, a ultra petite, que se chama, deu uma sentença além do que pedia o Flávio Bolsonaro através da sua defesa. Ele pedia para o seu processo, a paralisação do seu processo. Aí o presidente, na decisão, foi muito além. Ele interrompeu todos os inquéritos, processos e investigações que tenham ou que tiveram como origem o extinto COAF ou mesmo a Receita Federal, os dados, né? E aí, o que ele fez? Paralisou imediatamente, a Polícia Federal emitiu um relatório interno, paralisando todas as investigações da polícia, inquéritos, e da mesma forma em outros poderes, né, outros tribunais e tal, e tudo ficou paralisado.
Ali, nesta investigação, estavam também parentes de ministros do Supremo investigados com base em dados da Receita Federal. Flávio Bolsonaro, senador do PSL, não falou nada de Receita e não pediu paralisação com base em investigações da Receita, mas sim com base em investigações do extinto COAF, que não é quebra de sigilo, é apenas um encaminhamento de movimentação. Pois bem, e a situação está tão confusa que logo em seguida o próprio presidente deu uma entrevista explicando a sentença que não era exatamente o que ele tinha assinado, né? E isso provocou, sim, confusão. E agora, o senador Flávio Bolsonaro voltou ao Supremo no mês passado, num pedido, numa reclamação, que é um pedido de cumprimento de decisão do Supremo. E aí ele foi atendido pelo ministro Gilmar Mendes, que decidiu fazer cumprir a decisão do Supremo. E nesta sentença, o ministro Gilmar Mendes foi explícito demais. Diz que não estava analisando nenhum mérito, ou seja, o conteúdo, mas apenas a decisão do Toffoli que tinha que ser cumprida, ou seja, paralisar a investigação. Esta é a realidade, esta é a história. Agora vamos à interpretação. Diante desta resistência do senador Flávio Bolsonaro em trancar, em enfrentar esta investigação e abrir e explicar a origem do dinheiro movimentado ali pelos funcionários do seu gabinete, que nem é tanto dinheiro assim, se comparado a outros colegas que eram deputados estaduais, né? É isso que está em debate agora politicamente. É uma proteção a Fabrício Queiroz, né? É ele que movimentou o dinheiro. Então, é isso que pairou. A decisão do Gilmar Mendes aclarou essa situação. A movimentação, só para registrar, Augusto, era de R$ 1.200.000, o que significa que entraram R$ 600 mil e saíram R$ 600 mil da conta do Fabrício Queiroz. Bom, eu vou falar uma frase que existe desde o começo dos tempos, né? Quem não deve, não teme. Se há quaisquer investigações em curso e você é inocente, deixa investigar. É isso que deveria ter feito o Flávio Bolsonaro. Até porque essas investigações vão ocorrer mais dia, menos dia, tudo vai ser esclarecido e a participação do Fabrício Queiroz também vai ser revelada detalhadamente. Isso aí eu não entendo como as pessoas não percebem o óbvio. Apesar do Gilmar Mendes, apesar do Toffoli, apesar dos esforços do senador Flávio Bolsonaro, tudo vai ser apurado algum dia. Pois bem, a coisa vai ficando... Deixa eu só falar, porque é sobre essa informação, né, que está para ser discutida em plenário, a questão decidida pelo Toffoli durante o recesso do Judiciário. Um dos motivos da minha crítica foi uma decisão monocrática. Isso. Essa decisão em que ele extrapolou o atendimento ao pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, suspendendo investigações com base em dados do COAF, como era o caso do Flávio Bolsonaro, mas também com base em casos da Receita Federal e do Banco Central. Então a previsão, se eu não me engano, é 21 de novembro. Mesmo 21, assim, quer dizer, 21 de novembro. Pois é, 21 de novembro. Pode ser que não seja decidida em plenário em novembro. Então a suspensão significa que até esse dia 21 de novembro não ocorre a investigação. Aí o plenário, que reúne os 11 ministros do STF, vão decidir se a investigação vai adiante, não vai, qual parte que vai, qual órgão que poderia ter dado ou não a informação. Vamos ver o que vai sair daquela discussão. Falando a linguagem que o povo entende, se você está investigando se há uma irregularidade, por que você vai poupar este ou aquele? Aí entra, aproveitando essa facilidade com que o Flávio Bolsonaro tem caído em armadilhas, aí os malandros do Supremo, eles colecionam pilantragens, que é disso que se trata. Quer dizer, agora não se pode investigar o Queiroz, mas por quê? E o Supremo decide isso, quer dizer, já é estranhíssimo você não poder investigar alguma pessoa, né? E enquanto essa pessoa luta para não ser investigada. O Gilmar Mendes e o Toffoli, eles têm pavor desse tipo de investigação, porque chegarão sim as apurações até a mulher deles, as mulheres deles, claro. Todo mundo sabe disso. Então, o Gilmar Mendes, que enquanto luta o tempo todo para tirar o Lula da cadeia, ele vai aproveitando as chances que aparecem para fazer o que ele acha que são jogadas políticas inteligentes e, para mim, são confissões de culpa.
Ele está querendo agora beneficiar o filho do atual presidente porque ele acha que isso facilita a soltura do ex-presidente presidiário. Como ele é justo, ele foi generoso com o filho do atual presidente, por que ele vai ser acusado de lulista e tal? Ele não é nem lulista, nem bolsonarista, nem nada. Ele é a favor dele próprio. E ele é um ego imenso, ele se acha o juiz dos juízes, ele está querendo livrar a família e continuar a guerra que ele move há muito tempo contra o Ministério Público. De novo. Acho que já deu para entender bem, né? Que eles começam a repetir. Então, sobre esse assunto eu já tinha me manifestado várias vezes. Primeiro, eu queria ver um pouco ele de fora para falar alguma coisa sobre esse assunto. Eu acho que eu fico com a seguinte situação. Se você não deve nada, se você não tem nenhum problema na justiça, se você não fez nada de ilegal, e eu vi uma entrevista outro dia do Flávio Bolsonaro falando que não deve nada para ninguém, que não fez acordo com ninguém, então você devia deixar que te investigassem. Uma questão de honra isso. Então, aí eu falo, Flávio e Queiroz. Suponhamos que o Queiroz tenha feito tudo escondido do Flávio. Certo? Suponhamos, uma hipótese. Tá, aí vamos falar, o Bira fez uma porcaria lá comigo, tá? Aliás, comigo não, o Bira fez sozinho a porcaria. Aí eu entrei no meio da história, falei, não, pode investigar, não tem problema nenhum, não. Tá, agora, se eu estiver envolvido no meio da falcatrua, eu vou fazer de tudo para que não seja investigado. É o que o Flávio está fazendo. Mas eu acho que o Flávio tem razão preso ali. Aí, assim, aquele negócio, achar é fácil, a gente acha qualquer coisa, mas são os fatos que estão mostrando para... Pelas atitudes dele. Não, deixa eu chegar lá. São os fatos que estão mostrando tudo. Porque, de um lado, ele na entrevista dizendo que não tem nada a ver, que não deve nada para ninguém. Do outro, nos bastidores, a gente ouve falar, né, de próprios senadores que votaram contra a lava-toga. Eu sou, sim, vamos dizer assim, acho que deve ter a lava-toga. Se quiserem ter a tal da vaza-jato, tenham a vaza-jato, mas que sejam investigações que sejam, vamos dizer assim, sejam, eu quero falar, isentas, entendeu? Sejam isentas. Qualquer investigação, qualquer sindicância, qualquer inquérito policial militar, ou inquérito policial civil, eles têm uma vertente, que é o que o nosso presidente sempre fala. A verdade. Agora, como já encarregado de inquérito policial militar, como já membro de Conselho de Justificação, Conselho de Justiça, como sindicante, eu sei que essa verdade, na mão de alguém, ela pode mudar drasticamente. À luz da vasta legislação que nós temos no Brasil, para legislar muito e, ao mesmo tempo, para legislar nada. O que eu quero dizer com isso? É um número gigante de leis que acaba uma combatendo a outra, uma contra a outra, e eu sempre digo que se a legislação brasileira fosse bem mais tranquila, bem mais fácil de entender, inclusive existiam projetos para diminuir as palavras, os dataven, etc. e tal, se a gente fosse ter uma justiça bem comum, que o povo entendesse, não precisava nem de advogado. Você precisava ali do promotor que acusa, do juiz, dependendo do caso, do júri e da pessoa que se defende, né? Eu estou falando assim, de uma pessoa que tivesse um nível que pudesse defender, pegar a lei e ler a lei, não, mas não. A gente tem que ter o advogado. E no momento, aí nós já estamos passando de novo nessa situação dessa parte. Olha que se fala mais hoje no Brasil sobre a parte jurídica do que sobre a política praticamente. Se você observar, é a verdade. Tá? Então, por exemplo, as duas CPIs que roubaram a cena da CPI da Previdência foi a lava-toga e a vaza-jato. E de quebra a da fake news. Né? Qual que é a importância delas para o Brasil? É a importância que pode ser nenhuma ou pode ser toda a importância. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que elas investiguem, se investigar isentamente pode não encontrar nada, ou pode encontrar muita coisa que vai incomodar muita gente grande. Né? E aí a justiça entrou
em uma encruzilhada. O que fazer? Quem fiscaliza a justiça? Né? Porque o Senado não fiscaliza. Fiscaliza? Não. Sinceramente, eles podem ter até o poder e o dever institucional de fazê-lo, mas eles não fazem. Isso aí tá posto, porque depois de 3 tentativas do lavatório, esses 3 estão dentro da gaveta do presidente do Senado, significa que eles não executam aquilo que eles deveriam executar. Certo? Portanto, ficamos aí com o Executivo, com os 3 no gogó dele, né? Câmara de Deputados, senadores e o STF. O STF faz o que ele quer, os senadores e os deputados federais fazem aquilo que lhes convém. Essa é a minha opinião. Vamos para a próxima? Claro, com você. Vamos para a próxima. Olá, amigos do canal Novo Brasil, sejam todos bem-vindos. Antes de começar, já quero pedir para você deixar o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal, ative o sininho das notificações, assim você receberá todas as nossas notícias atualizadas. Mais uma grande notícia que eu vou trazer aqui para vocês: Polícia Federal acaba de prender mais um bandido criminoso. E dessa vez nós temos que agradecer o trabalho do juiz Marcelo Bretas, que vem colocando toda essa bandidagem na cadeia, e também o trabalho da Polícia Federal, que todos os dias está cumprindo o seu papel. Já vou trazer todas essas informações para vocês agora e peço que depois vocês deixem o seu comentário e compartilhem o máximo nas suas redes sociais. Auditor da Receita, que tirava dúvidas na Globo, é preso por operação da PF nesta quarta-feira, dia 2. O auditor fiscal da Receita Federal, Leonidas, era adorado na Rede Globo. Assuntos relativos à Receita Federal, como por exemplo o imposto de renda, era ele o escolhido para debater e esclarecer dúvidas nos estúdios da emissora. Um velho conhecido do público da Vênus Platinada, pois nada como um dia após o outro, na Operação Armadeira, nesta quarta-feira, dia 2, com 14 mandatos de prisão expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, onde todos os alvos são auditores fiscais acusados de extorquir empresas em troca de redução de multas aplicadas. Um dos presos é justamente o tal Quaresma. Eu vou colocar aqui a foto para vocês saber quem que é. Aqui, ó. Esse bandido aí que acabou sendo preso. Faz parte da Rede Globo, faz parte de uma quadrilha criminosa e dessa vez o juiz Marcelo Bretas, junto com a Polícia Federal, fazendo seu trabalho excelente, acabou colocando toda essa bandidagem, essa quadrilha criminosa na cadeia. Mais uma grande notícia que eu acabei trazendo aqui para vocês. Peço para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu comentário e compartilhar ao máximo esse vídeo nas suas redes sociais. Tem uma outra informação também importantíssima aqui para vocês, dessa vez do PT, que está fazendo pressão total em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Preste bem atenção aqui. PT faz pressão total sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Certa feita, ante aos avanços da Operação Lava Jato, desvendando inúmeros crimes de corrupção praticados pelo PT, o ex-presidente condenado bandido Lula vociferou: nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, e fica todo mundo no compasso de que ele vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. E completou: eu sinceramente estou assustado com a República de Curitiba. Você sabia que grande parte do que você paga de contas de luz são cobranças ilegais que os governos corruptos e a mídia nunca vão? No momento, qualquer conduta dos agentes da operação, muito pelo contrário, deixa explícita a luta contra a corrupção. Porém, a infame relatória petista age com força, criando dúvidas sobre a lisura da operação,
com o fim de obter, com base numa medíocre inovação de seus aliados do STF, anulação do processo do homenzinho preso em Curitiba. A rigor, o PT já fez a sua lei e sentenciou a sentença. Está pronta para ser imposta aos ministros acovardados. O discurso de Gleice demonstra isso com clareza. É algo asqueroso, que depõe contra a inteligência de pessoas de bem, mas que denota a crença na complexidade do Supremo Tribunal Federal. Preste bem atenção aqui, o discursinho horrível de Gleice Hoffmann. Gleice, que nesse combate permanente pela liberdade mais uma vez está aqui. Boa tarde, companheirada. Sempre é bom estar aqui com vocês, com essa energia da vigília, com essa força que vocês representam, com a resistência que tem sido feita aqui na vigília, e principalmente a companhia que vocês fazem ao nosso presidente Lula. Ele agradece muito sempre essa generosidade e essa solidariedade. O que nós temos aqui na realidade é o que disse o Paulo Canuto. Eles têm um grande problema, porque eles não tinham a dimensão do tamanho do Lula e com quem eles estavam lidando, não conheciam o Luiz Inácio. Eles... Peraí. Eu sei que é sempre muito bom ouvir a Gleice, mas deixa eu parar aqui, deixa eu pensar um pouco. A vigília agora é para Lula preso ou Lula solto? Vamos ver se ela consegue esclarecer. E ó, você estava falando que você não sabia, 4 horas atrás saiu uma manchete aí pelo G1, que o STF adia para essa quinta-feira a decisão sobre o alcance, a tal da modulação de tese aprovada no plenário que afeta a Lava Jato, tá? Então eles espicharam mais para quinta-feira, entendeu? Por quê? Porque eles estão só de olho na internet, estão de olho, um olho na internet e outro na televisão. Se bem que a televisão, você sabe que não é lá essas coisas não, mas na internet eles estão de olho. Vamos continuar. acharam que podiam fazer o que eles fizeram. E agora eles têm um problema, porque eles estão presos numa mentira que eles construíram. E eles não sabem como sair dela. Porque essa turma que agora está pedindo a progressão de pena do presidente foi a mesma turma que fez aquele PowerPoint, vocês lembram? O Lula lá no centro, dizendo que era o chefe da quadrilha, e eles diziam não temos provas, mas temos convicções. E através das convicções, eles fizeram com que o Lula fosse julgado e condenado. Inclusive numa articulação com o próprio PGR, que está no livro que ele escreveu, falando um capítulo específico disso, de uma conversa com o Dantal Dallagnol. Eu até esqueço o nome dessa criatura. Mas foi esse mesmo pessoal, foi esse mesmo pessoal também que impediu que o Lula fosse no enterro do Vavá. Foi esse mesmo pessoal que bloqueou os bens da Marisa. Foi esse mesmo pessoal que queria transferir o Lula daqui para um presídio em São Paulo. Por que mudaram de ideia tão rápido assim? E agora querem dar a progressão de pena do Lula? Isso é inédito, não existe na Lava Jato nenhuma situação em que isso ocorreu. Aliás, isso quase não existe no Brasil. Nós temos milhares e milhares... Peraí. Quer dizer que o Brasil não dá progressão de pena de bandido, Faria isso? Pelo que eu entendi na mente dela, sim, né? Ele já comprou o senso da pena. Pois é, então quer dizer que cumprir a lei, fazer a lei valer, não existe no Brasil, então. Não tem nenhum bandido que cumpre uma parte da pena que ele pode ser semiaberto, ter que trabalhar e depois, né, voltar para o cárcere, né? Até porque eu acho que ia ser difícil alguém dar emprego para ele lá em Curitiba. O que você acha? Eles iam dar emprego para ele em Curitiba? Eu só estou curioso. Que tipo de emprego o Lula vai arrumar, cara? Mas eu tenho um. Ele vai ser o coordenador do Bom Dia Lula. Eles já estão lá, o acampamento já está lá, não tá? Ele acorda o pessoal todo dia. E quando for de noite, boa noite, Lula. Ele dá tchauzinho e volta pra cadeia. O que você acha? Pode ser uma, né? Coordenador de acampamento. Tem que pagar pra ele, porque ele tem que ser remunerado, viu? Não, você não entendeu. Antes de sair, ele tem que pagar 9 milhões. Eles que vão ter que dar cada um R$9. 1 milhão de companheiros vão ter que dar R$9 para poder tirar o Lula da cadeia. Aí ele pega e ele vai ter que devolver, né? O pessoal, então ele devolve trabalhando. O que você acha da ideia? Vamos continuar com a loucura aqui? Vamos lá.
Milhares e milhares de presos nas cadeias brasileiras, nos presídios brasileiros, que já têm direito à progressão de pena e que ficam lá mofando, porque o Ministério Público não faz uma petição pedindo o que está pedindo para o Lula. Tem que esperar um advogado dativo para ir lá ajudá-los. Mas por que com o Lula fizeram? E se anteciparam um dia? Vencia no sábado, o prazo era no sábado, pediram na sexta-feira. Porque essa gente está com medo do que aconteceu. E essa gente quer vender uma narrativa agora que está do lado do direito, que cumpre a lei. Logo eles que lá rasgaram a Constituição, rasgaram o Código Penal, rasgaram o Código de Processo Penal, que fizeram as barbaridades que fizeram, que nós sempre denunciamos no processo, mas que com as revelações da Lava Jato ficou clarinho tudo que eles fizeram. As articulações de Moro com o Ministério Público, as delações induzidas, as provas que eles foram buscar, tentando colocar no processo coisa que não existia. Mandaram até ilegalmente gente para o exterior atrás de conta do Lula. Deram com os burros na água. Lula nunca teve conta no exterior, nunca teve nenhuma conta secreta. Mas fizeram tudo isso. Fizeram um grampo ilegal do Lula, da Dilma. Essa gente aí. E agora, de repente, querem mudar tudo. Então é óbvio que isso cheira muito mal, não pode cheirar bem. Os algozes de Lula agora querendo defender a lei, a ordem e o devido processo legal. Por isso que a gente está denunciando e por isso que Lula está dizendo, eu não compactuo com isso. É a minha dignidade, que aliás não é só minha, é a dignidade do povo brasileiro, a dignidade da minha família. E essa gente, ao invés de pedir progressão da minha pena, devia pedir desculpa para o povo brasileiro pelo desemprego, pelo desastre que o Brasil está sofrendo, pela política de desconstrução que esse país está tendo. Eles não têm caráter, não têm coragem de fazer isso. Por isso que é importante. Vocês viram, então, pressão total do PT em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Lula, um tempo atrás, falando que o STF era uma corte acovardada, que só um milagre poderia salvar todos eles. E eles vão fazer isso, vão atrás desse milagre. Anota o que eu estou falando para vocês aqui. Vem bomba por aí. Anota aí. Vou pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar ao máximo esse vídeo nas suas redes sociais. O grande trabalho do juiz Marcelo Bretas e da Polícia Federal colocando vários e vários bandidos na cadeia. Parabéns, Marcelo Bretas, e parabéns, Polícia Federal. Vamos ver também qual que vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ali é a quadrilha que Luiz Inácio Lula da Silva montou. Peço para vocês compartilhar ao máximo. Eu volto ainda hoje com mais informações aqui para vocês. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Faria, eu coloquei aqui na página, aqui, tá do meu lado, tá embaixo de mim aqui, um discurso da Gleisi falando Lula livre. Tem uma placa atrás dela do Lula livre. Mas não deu para entender. Tá parecendo o lance do Flávio Bolsonaro. Não dá para entender. Entendeu? Não deve nada para ninguém, mas não quer que se investigue. Né? E a nossa grande deputada federal, né, para não dizer outra coisa, tá ali, ó, discursando Lula livre, mas agora, quando dão a liberdade a Lula, não. Por que eles querem que o Lula saia? Ué, eles querem que o Lula saia porque, primeiro, ele tá enchendo o saco lá naquela carceragem. Segundo, ele custa R$10 mil por dia para nós. Terceiro, ele transformou a PF de Curitiba num presídio de luxo, né? Onde tem um presidiário de luxo. Né? Não sei se eles prendem mais gente lá, não tenho esse conhecimento. Mas um de luxo lá eu sei que tem. Com frigobar, com tudo que tem direito, com banho de sol, com acesso a telefone celular, com acesso a computador, com acesso a televisão, se duvidar deve ter a pacote da Netflix e assinatura da Globo lá, né? Globosat, sei lá como é que chama. Então, quer dizer, o Lula primeiro faz de tudo para sair e agora não quer sair. É muito engraçado isso, né, Faria? Eu tô aqui com a foto, tá ali, foto Lula livre ali, ó. O incrível é que ele fez de tudo para não ser preso. Agora ele faz de tudo para não sair da cadeia, né? Não. Você pulou uma parte. Primeiro ele fez tudo para não ser preso, depois para sair, e agora está fazendo de tudo para não sair. Faz sentido? Não, outra coisa, Bira.
o dinheiro que foi recolhido do exterior aí, a Grécia, eu acho que ela esqueceu dessa história, cara, que voltou dos cofres públicos. Ela esqueceu dessa história, que o Lula nunca teve conta no exterior. Grécia, pra cima de mim, hein? O sistema do Lula está sendo assim agora, Faria. Olha só. Se você encontrar uma conta no exterior com meu nome, pode ficar com o dinheiro para você, que ele não é meu. Ele não é meu. Ele não é meu. Lembra que tinha uma piada do... Calma, Faria. Calma. Ah, meu Deus, é cada um que, pelo amor de Deus. Vamos em frente, filho. Ó, nossas pautas acabaram e nós estamos batendo 1h09. Eu já vou fazendo minhas considerações finais. Já 1h09. Fazendo minhas considerações finais, a gente tem tentado fazer o melhor que a gente pode aqui para entreter, não, mas para informar vocês dos novos acontecimentos, que não são tão novos assim, dando a nossa visão, né? Que pode não ser a visão de um, vamos dizer assim, de um comentarista, mas é a visão de um cidadão que paga impostos e que vota, né? Né? Mas é que eu quis colocar no singular, né? A nossa visão no singular. Então, quando eu falei nossa, eu já falei nós dois, né? A visão de um cidadão que paga impostos e que tem, vamos dizer assim, encargos na vida que depende das decisões que esses senadores, que esses senhores, né, do nosso país fazem, né? Então, pelo que tudo aparenta, a coisa é muito mais complicada e muito mais difícil de entender. Por quê? Primeiro o cara pede para sair. Não, primeiro o cara pede para não ser preso. Aí depois ele pede para sair. Aí quando dão o direito dele de sair, ele pede para ficar. É um enredo tão grande que dá um nó na cabeça da gente. O outro tá com o problema dele na justiça, que não é nem no nome dele que tá no nome de outra pessoa, mas a pessoa trabalhava para ele. Então ele não quer que investigue. E assim vai. E diz que quebraram o sigilo dele, que não pediram judicialmente a quebra do sigilo dele, mas acontece que o COAF não precisa de pedido judicial. Ele simplesmente informa uma movimentação, vamos dizer assim, uma movimentação atípica, como eles falam, né? Entretanto, lá mesmo no Rio de Janeiro, tem uma série de outros também que estão envolvidos com essas modificações que vão milhões de reais. Quer dizer, tudo bem, então, lado por lado, vamos lá. Eu acho que essa tentativa do Flávio de misturar o pai dele com ele não ficou legal. Entendeu? Não ficou legal. E segundo, não colou bem para ele. E segundo, não também apurar os outros não ficou legal para quem estava apurando no Rio de Janeiro. Por que só está apurando do Flávio, só está vindo do Flávio à tona? Cadê os outros processos das outras pessoas que tiveram movimentações atípicas? Cadê as outras investigações? Por que não aparecem as investigações? Aí quem fala isso aí é o advogado do Flávio, entendeu? No resumo, eu acho que é tudo isso. E, finalmente, que nós passamos aqui também, o presidente da República resolveu, então, dar vazão a querer saber quem tentou matar ele, porque quem tentou matar ele foi o Adélio. Mas quem foram os mandantes, o Adélio não tinha condições de ter toda aquela condição de estar seguindo, vendo como é que ia pegar, em quando ia pegar. Fora que tem a desconfiança dos vídeos que rolam na internet, de que tinham várias pessoas protegendo e dando espaço para o Adélio poder chegar tão perto do presidente. Que diz que até alguém passou a faca para ele. E tudo isso foi paralisado pela medida do Supremo Tribunal Federal, não foi? Foi. Então agora está na hora da onça beber água. Esse foi meus finalmente, pode proceder o teu aí. Pessoal, mais uma vez aí, agradeço a atenção de vocês aí. Se inscreva lá no canal Deus, Pato, Família, se inscreva nesse canal, porque a hora que eu for fazer live eu faço propaganda do Bira, tá? Pra gente poder aí crescer o número de pessoas para que possam aí atingir. E outra coisa que eu vou pedir, quem colocar o negativo lá, pelo menos justifica por que não concordou com a gente. Fala, ô Bira, Faria, eu não concordei com você nesse ponto aqui da pauta de vocês, por causa disso. Agora, não adianta só colocar negativo lá, mas o cara não argumenta. Então, tá? Não esqueçam de dar like, tá? Compartilhe com os amigos aí, com o pessoal todinho que quer a verdade. E nós estamos aí, como eu termino a live, né? De praxe aí,
minha continência aí para todos vocês por vir aqui, tá? Falou, meu comandante? Aqui, ó, nossa união é muito importante, continua cada dia que passa mais importante. Vamos pensar para votar o ano que vem, hein, gente? Vamos votar direitinho, hein? De coração para coração. Um beijo no coração de todos vocês com o maior respeito. Valeu, gente. Até mais. Falou, valeu, gente. Tchau, tchau.